só antes de começar, 1 minuto antes de começar oficialmente. Ontem eu estava assistindo a premiação do Golden Globe, né? Do Globo de Ouro, Fernanda Torres, maravilhosa, aquela coisa toda, muita emoção, uma brasileira e tal. Lindo demais. Eu já estava preparada hoje para falar sobre isso, né? Num critério motivacional. Mas o que me pegou muito foi um discurso feito pela Demi Moore. Vocês têm noção? Gente, Demi Moore é um nome consagrado há décadas na indústria cinematográfica. E a querida simplesmente subiu, pegou a estátua e falou assim: Olha, é a primeira vez que eu sou premiada como atriz. Eu nunca ganhei nada como atriz. E quando eu estava no início da carreira, uma pessoa falou para mim que eu poderia até fazer sucesso, mas que eu nunca seria reconhecida, porque eu era mais uma no meu perfil. Demi Moore, entendeu? Você tá entendendo do que eu tô falando? Sempre vai ter alguém dizendo que você não pode, que você não vai alcançar, que você não vai conseguir. E aí ela falou assim: então eu achava que eu já tinha feito tudo, né? Depois de 30 anos de carreira, achava que já, né, tinha dado o que tinha que dar. E hoje eu ganho esse prêmio aqui, inédito pra mim, coisa e tal. Então, assim, alô? Talvez você esteja aí numa percepção de que já deu o que tinha que dar para você também, de que nunca vai dar certo aquilo que você quer, que aquela coisa que é muito difícil não é para você, porque você até faz um sucessinho, mas aquilo que você quer não vai rolar. Esquece, esquece. Ninguém tem que te falar nada, você não tem que perceber nada, sentir nada. Só faz o que tem que fazer e vamos atrás. Porque pode ser que você consiga sim. Pode ser que sim. Esse sim, ele é muito real, ele é muito possível. Então esquece, tá? Esquece o que estão te dizendo, esquece a sensação ruim que talvez esteja aí latente em você. Esquece. Deixa isso pra lá, faz o que tem que fazer. E a gente vai em frente, tá bom? Não tem jeito, vai passar. Vamos começar juntos, ok? Vou fazer o seguinte, vou ficar pequenininha aqui na sua tela. E aí você fica focado aí no conteúdo, tá? Vou tirar minha beleza estonteante aí do foco para você não, né, não se perder. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima. Que a gente começa por aqui, olha só. Se você está viajando, não está sabendo nem de onde você vem nem para onde você vai, respira, que eu vou te falar onde você está agora. Nós vamos começar uma aula sobre análise sintática. O que que é isso? A língua portuguesa, ela se divide em alguns blocos. Ela se divide, não, a gente divide para estudar, né? E um dos primeiros blocos que se estuda, que inclusive você já tem acesso aí ao meu curso completo, se você está assistindo essa aula, e você pode fazer uma aula dessas que eu vou falar agora. Nós temos um blocão de morfologia, de estudo das classes de palavra. É o segundo bloco de conteúdo aqui. E aí tem uma aula lá de substantivo, tem uma aula de introdução que você não pode pular. É uma aula muito importante, que faz você olhar para a palavra e saber se ela é do grupo das variáveis ou das invariáveis. É super importante isso. E aí depois tem uma aula de substantivo, uma aula de adjetivo, uma aula de pronome, uma aula de verbo, uma aula de conjunção, uma aula de advérbio e tal. Uma aula praticamente para cada classe de palavra. Esse bloco é o que a gente costuma estudar primeiro. Depois vem o bloco de análise sintática, que é o quê? Você perceber aquelas classes que você acabou de estudar em frases específicas, em contextos determinados. E aí, por exemplo, lá na morfologia, você estuda que a palavra menino é um substantivo. Legal, é a classe da palavra. Aí, aqui na sintaxe, você vai ver que menino pode ter várias funções, dependendo da frase. Menino pode ser o sujeito, menino pode ser o objeto, menino pode ser um predicativo, depende da frase, depende de como a gente está usando essa palavra. É assim que funciona a análise sintática. E a gente divide esse estudo, basicamente, aqui entre os termos da oração. A gente vai começar, né, fazendo aqui a análise do período simples. O período simples vai ser constituído de um verbo só. A gente vai ter uma oração só, apenas um verbo. Se nas questões aparecerem 2 ou mais verbos na mesma estrutura, aí eu digo para vocês que é ali uma exceçãozinha da aula, né? Que é um caso de período composto, que é a nossa próxima aula. Período composto que eu resolvi inserir, para a gente fazer com mais calma.
Mas dentro do período simples, você pode anotar aí que a gente vai trabalhar um verbo só. Nós vamos dividir esse período em termos. Então, os termos essenciais são quais? Sujeito e predicado. São os termos essenciais de toda oração. Os termos integrantes são aqueles termos que fazem complementação. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. Fica tranquilo que a gente vai ver todos hoje, tá? Termos acessórios, aqueles que têm, né, a sua relevância, mas a gente vai analisar por último. São adjunto adverbial, adjunto adnominal, aposto e vocativo. Basicamente, esses são os termos aqui que compõem o período simples que a gente vai estudar hoje. E tem algumas outras questões que são muito importantes para esse momento de estudo aqui, como vozes verbais, voz ativa, voz passiva, os tipos de sujeito, que eu recomendo que você assista a aula completa aqui dentro do curso. E a gente vai ter um momento para os predicativos, os tipos de predicado. O que que acontece? Tipos de sujeito e tipos de predicado são matérias que não apareciam com bastante recorrência na prova de RM2. Mas eu estou apostando bastante nessa parte de sintaxe agora que a prova mudou de tamanho. Então, assim, a gente vai ter quase que o dobro de questões, praticamente o dobro. Então, acredito que vai ter uma aposta, né? Vai ter algum bloco que vai aparecer mais. A minha aposta é o bloco de sintaxe. Por isso que eu estou escolhendo aqui para a gente começar. Tá bom? Bom dia, João, tudo bem? Suelen, coração para você também. Vamos começar por aqui, ó. Quando a gente vai estudar transitividade, aí às vezes na gramática de Celso Cunha e Lidley está escrito lá, predicação verbal. O nome pode ser esse, mas pode ser também transitividade verbal, dá no mesmo. Mas basicamente o que você vai precisar saber para começar aqui é a diferença entre um verbo significativo e um verbo de ligação. Vamos lá. Verbo significativo, vamos colocar aqui, que seria basicamente um verbo de ação, ok? E o verbo de ligação é um de não ação, vamos colocar assim. Um verbo de estaticidade, né? De ausência de movimento. A gente vai diferenciar, a gente vai dividir o grupo, a classificação dos verbos entre significativo e de ligação, e isso é primordial para toda a estrutura de sintaxe. Preste bastante atenção aqui. Às vezes a gente pula o início das aulas, né? Ah, já sei, verbo de ligação, já sei. E vai indo, vai vendo outras coisas. E sente dificuldade nas outras coisas, porque essa base aqui às vezes não está forte. Então fica fortinho aqui comigo, fica. Se alimenta, se nutre desse conteúdo aqui que você vai ficar fortão para evoluir aí no seu desempenho, tá? Olha só, o verbo significativo, então, vamos combinar assim, vai ser o verbo de ação. Ah, uma coisa muito importante. Você precisa anotar, você precisa fazer o seu rascunho, o seu caderno da aprovação. Depois que você passar na prova, a gente vai até vender esse caderno. Assim, aqui, ó, aqui está o puro suco da aprovação. Aqui está o caldo de ouro dos aprovados. Então, é importante que você faça. Se você não gosta de anotar enquanto eu falo, você depois volta e vem fazendo a anotação. Mas é muito importante que você tenha esse conteúdo com as suas palavras, tá? Isso é muito importante. Então vamos lá. O verbo significativo ele vai indicar uma ação, alguma coisa acontecendo, uma coisa que aconteceu ou que vai acontecer. Então, ó, o rapaz quebrou a cadeira, a menina falou, João percebeu, Antônia disse, fez, pulou, brincou, cantou, dançou. Ação, gente, ação, tá bom? Tem algumas palavras que não parecem muito ação, mas são também, tipo chegou, dormiu, é ação, tudo é ação, apesar de, às vezes a gente pensa assim, né, numa imagem mais parada, mas é um ato, é uma execução acontecendo. E o verbo de ligação, ele já não vai ter esse movimento, ele vai ter uma simples função, que é trazer uma característica do sujeito até o sujeito. Então, o rapaz ficou envergonhado, ela estava tímida, Maurício
continua calado. Você vê, os verbos, eles não dão essa noção de movimento, eles dão uma noção apenas de caracterização, de estado, né, ali do momento daquele sujeito. O verbo de ligação sempre vai trazer uma característica do sujeito lá no predicado, tá? A gente não vai ver tipos de sujeito aqui, mas a gente pode falar um pouquinho. O sujeito é de quem a gente fala, né? Nos dois casos aqui, o sujeito é o rapaz. Tudo que sobra para além do sujeito é o predicado, entendeu? Aí lá no predicado você vai encontrar o verbo. E a sua primeira, o seu protocolo de ação, a sua primeira ação vai ser verificar se esse verbo é significativo ou de ligação, tá bem? Se você identificar que ele é significativo, que ele indica uma ação, aí a gente vai classificar a sua transitividade. Veja bem. Eu coloquei aqui 4 frases com o mesmo verbo, e em cada frase esse verbo significativo tem uma classificação diferente, acredita? Olha, Maria contou a verdade ao pai, Maria contou ao pai, Maria contou ontem. Mesmo verbo, mesma ação, mesma semântica, né, que é o significado, mas classificações sintáticas diferentes. Veja bem, quando eu digo Maria contou a verdade, o sujeito é Maria, ok? Aí tudo isso aqui é o predicado. Aí eu vou analisar o verbo aqui. Contar. Eu vou seguindo a lógica da frase. Contar é uma ação, então eu já descarto o verbo de ligação. Já sei que é um verbo significativo, agora eu vou classificar. Se esse verbo tem um complemento, ele exige um complemento, a frase apresenta um complemento, eu digo que ele é um verbo transitivo. Então vamos anotar? Um verbo transitivo é um verbo que tem complemento. Ok? Aí, se esse complemento se liga ao verbo sem ajuda, eu digo que ele é transitivo direto. Agora, se eu preciso da ajuda de uma preposição, né, ele não chega no complemento direto, ele precisa de uma ajudinha. Aí eu digo que ele é transitivo indireto. Vou mostrar para você. Maria contou a verdade. Ela contou o quê? A verdade. Esse aqui é o complemento do verbo. Esse complemento é direto, né? Não precisa de preposição. Então, ele aqui é um objeto direto. Objeto é o complemento do verbo, direto porque não precisou de preposição. Então, se eu tenho objeto direto aqui, eu digo que esse é um VTD, verbo transitivo direto. É diferente dessa aqui, olha. Maria contou ao pai. Ela contou o quê? Não sei. Mas ela contou a quem? Olha só. Agora, esse a é obrigatório. Contar alguma coisa a alguém. Esse a aqui é uma preposição. Esse verbo, Maria continua sendo sujeito, esse verbo continua sendo transitivo. Mas agora ele tem um complemento que é obrigatoriamente preposicionado. Então, ele é um objeto indireto, ok? Se eu tenho objeto indireto, eu tenho aqui VTI. Vou te dar mais um exemplo aqui do lado. Ó. Se eu disser aqui eu gosto de novela. Ó, sujeito aqui é o eu, tá oculto, né? Aí vem aqui gosto, que é o meu verbo, gostar é uma ação, né? Então já sei que ele é significativo. Vou analisar o complemento. Eu poderia dizer que eu gosto novela? Não, eu tenho que gostar de novela, né? Quem gosta, gosta de alguma coisa ou de alguém. Então esse verbo, ele é transitivo, só que ele precisa de uma ajuda para chegar ao seu complemento, né? Ele é um verbo transitivo indireto e aqui é um objeto indireto. Se eu dissesse eu gosto novela, você até de repente entenderia, mas ficaria uma coisa meio Tarzan, né? Uma coisa meio, né? Meio não tá faltando alguma coisa. Então, essa preposição é obrigatória. A gente vai ver mais exemplos aqui. Mas já dá para perceber uma diferença, né? Professora, esse a aqui, ele não é uma preposição? Não é. Ele é um artigo, né? Aqui dentro do curso, a gente tem uma aula sobre a diferença do artigo a para a preposição a. Mas eu vou revisar rapidinho com você. A preposição a, ela é invariável. Ela
funciona como um elemento de conexão, né? E ela não concorda com quem está do lado, ela é invariável, ela é A e acabou, né? Então aqui, ó, contou ao pai, contou à mãe, contou a ele, contou a ela. Você vê, a preposição ela não muda, ela fica aqui, invariável, conectando quem vem, mas sem concordar. No máximo ela fica do lado, ó, aos, né? Bota um S do lado. Ela é A e acabou. O artigo já não é assim. O artigo ele vem acompanhando um substantivo e concordando com ele. Aqui é a verdade. Então, verdade está no singular e no feminino. Então, uso a no singular e no feminino. Se fosse ela contou. Deixa eu ver uma palavra masculina aqui. Ela contou o resumo. Resumo é masculino, então o resumo. Se fosse verdades no plural, ela contou as verdades, ela contou os resumos. Então o artigo ele acompanha e concorda. A preposição ela só conecta, ok? Olha essa segunda frase aqui. Maria contou a verdade ao pai. Agora eu tenho Maria sujeito, contou, continua sendo um verbo transitivo. Ela contou o quê? A verdade, objeto direto. A quem? Ao pai, objeto indireto. Dois complementos para o mesmo verbo, ó. Ela contou a verdade, ela contou ao pai. Então, esse verbo aqui é transitivo direto e indireto também. Ele é as duas coisas. Tá certo? Também pode ser chamado de bitransitivo. É um verbo be, ok? Para fechar, Maria contou ontem. Tô aqui, ó. Contou ontem. O sujeito é Maria, que é um verbo, mas peraí. Esse verbo não tem objeto. Ela contou o quê? Não tem. Contou a quem ou para quem? Não tem também. Ela contou quando? Ah, ela contou ontem. Isso aqui tem um quando. Ó, se a pergunta é quando, quer dizer que eu estou fazendo uma indicação de tempo, né? Sempre que a gente tem uma palavra que indica tempo, lugar, intensidade, negação, afirmação, dúvida, essas noções adverbiais, a gente tem a função adjunto adverbial. Isso não serve para objeto. Vamos fazer essa anotação também magnífica, sagrada. Ó, o advérbio nunca será objeto. O advérbio nunca será objeto. O seu concorrente, ele faz assim, ó. Maria contou quando? Ontem, objeto direto. Só que você não é sozinho na Terra. Você tem padrinho, você tem madrinha. Se a pergunta é quando, a resposta é tempo. Se a pergunta é onde, a resposta é lugar, né? Então, assim, essas noções eu digo que é fofoca. Advérbio é fofoca, é a mais. O que que ela contou e para quem ela contou, eu não sei. Só estou botando aqui detalhes, fofoquinhas. Então, não tem objeto. O verbo que não tem objeto, a gente vai chamar de verbo intransitivo. Deixa eu melhorar aqui. Verbo intransitivo. Prof, mas o verbo intransitivo não é aquele que não precisa de complemento? Se fosse assim, ah, Maria nasceu. Nasceu, acabou. A ação está completa, não preciso complementar. Basicamente, teoricamente, sim. Só que a verdade da classificação é que se não tem objeto, ele não é transitivo. Ele não transita ali, ele fica ali intransitivo, ele fica paradinho. Ele indica uma ação, mas ele não tem o complemento. Não encontra, a gente não encontra na frase para ele, entendeu? Deixa eu te dar mais um exemplo aqui. Deixa eu pegar uma folhinha em branco aqui. Pode ser esse cantinho aqui, vou aumentar para a gente usar. Ó, o que acontece? Se eu digo assim, João dormiu. João dormiu, ok? A frase acabou aqui. João é o sujeito, dormiu é um verbo de ação, verbo intransitivo. Acabou, tá pronto. É isso. Aí eu vou fazer o quê? Vou guardar no meu coração. Dormir é um verbo intransitivo? Não. Boto na mente. No coração não boto, não. Sabe por quê? Dependendo da frase, eu vou fazer uma outra análise. Ó. Dormiu o sono do justo. Dormiu o sono do justo, agora mudou.
João, sujeito, dormiu. Verbo transitivo direto. Dormiu o quê? O sono do justo. Objeto direto. Dá para perceber que não adianta decorar? Por quê? Às vezes, numa noção mais poética, numa noção metafórica, ou numa construção, você tem um autor que tem um estilo assim mais especificativo, ele faz isso aqui, ó. Dormiu o quê? Ele dá uma possibilidade para sua complementação. Então, nesse caso, fica VTD, ok? Ingrid botou, prof, se for, ela tentou ao máximo, esse ao máximo também é de web. É a intensidade, né? Tentou completamente, tentou totalmente. É sim, a função. A gente chama de locução adverbial porque tem duas palavras, né? Mas tem três. Ao máximo. Tem mais de uma palavra chamam de locução adverbial, mas a função é adjunto adverbial. A gente vai, inclusive, ver mais hoje sobre isso. Mas é assim. Ó, vou te mostrar aqui o contrário também. Se eu disser. Ana cantou uma linda canção. Ó, Ana cantou uma linda canção. Sujeito, verbo de ação, verbo transitivo, cantou o quê? Uma linda canção, objeto direto. Então, tem aqui um VTD. Show. Agora, se fosse Ana cantou muito ontem. Ana cantou muito ontem. Ana, sujeito. Cantou é verbo. Só que agora, ela cantou o quê? Não sei. Cantou quem? A quem? Para quem? Não tenho. Não tem objeto. Eu sei que ela cantou quanto? Muito. Adjunto, adverbial de intensidade. Ela cantou quando? Ontem. Adjunto, adverbial de tempo. Agora, o que que ela cantou? Não sei. Então, nesse caso aqui, o cantar é um verbo intransitivo. Mesmo que a frase não esteja com sentido completo, você sabe que cabe ali um objeto, poderia ter um objeto. Você vai trabalhar com o que a frase tem, não com o que poderia ter. Entendeu? Gente, isso aqui é de uma simplicidade. É o seguinte: tem objeto? Verbo transitivo, direto ou indireto. Não tem o objeto e não é de ligação, verbo intransitivo. É simples, é super objetivo, mas a gente aprende de outra forma quando a gente é criança. Aí, para desconstruir, para esse raciocínio começar a rodar, é uma etapa que a gente está passando agora. E vai dar tudo certo. Isso aqui derruba uma galera, tá? 1000 cairão ao teu lado, 2000 do outro. Mas tu continuarás lá, classificando a transitividade direitinho, tá bom? Vai dar tudo certo. Então tá, vamos em frente aqui. Qualquer dúvida pode escrever, hein? Não fica tímido, não fique tímida. Vamos dar uma olhada aqui nessas. Vamos treinar um pouquinho nosso olhar. Ó, o projeto conquistou os alunos. Sujeito, o projeto. Conquistar, verbo de ação. Ih, peraí que não está aparecendo na tela. Perdão. Aê. Agora sim. Vamos lá. O projeto conquistou os alunos. O projeto é de quem eu estou falando, sujeito. Aí tem o verbo aqui, conquistar. Conquistou o quê? Conquistou quem? Os alunos. Tem um objeto sem preposição. Então, é um objeto direto, né? Então, aqui o conquistar é um VTD. Show de bola. Todas as crianças, sujeito, obedeceram ao diretor. Aí tem aqui o meu verbo que indica uma ação. Quem obedece, obedece a alguém ou a alguma coisa, alguma regra, né? Então aqui tem um a que é obrigatório, ele está presente aqui. Tem um objeto, mas ele é indireto. Então esse aqui é um verbo transitivo indireto, ok? Beleza. A moça ofereceu a cadeira à idosa. Vamos lá. A moça. Ih, perdão, ficou o moça. Vai lá. A moça, conserta aí para mim. Sujeito. Ofereceu, que é um verbo de ação. Ofereceu o quê? A cadeira, objeto direto. A quem? A idosa, objeto indireto. Então, aqui eu tenho um VTDI ou um verbo bitransitivo, ok? Aquele funcionário está em casa hoje.
aquele funcionário é o sujeito, está é um verbo de ação, né? Nesse caso aqui, prof, mas ele está em casa, isso é uma ação? Então, assim, a gente pode até, interpretando a frase, ficar na dúvida. Mas quando você olha para cá, ele está onde? Em casa. Quando? Hoje. Quando você olha para cá, você vê que não tem uma característica do sujeito aqui no predicado. Então, esse verbo não pode ser de ligação, porque a gente já combinou o quê? Para ser verbo de ligação, obrigatoriamente ele vai trazer uma característica do sujeito lá no predicado. Essa é a função do verbo de ligação. Então, se você está olhando aqui e não está vendo característica, não pode ser de ligação. E aí fica mais uma dica super importante aqui. A interpretação ela pode ajudar se você não souber a matéria. Pegou lá uma matéria que você, não sei, estou na dúvida. Tenta interpretar. Mas se você sabe a matéria, você vai pela gramática, porque isso vai deixar você segura, você calmo. Isso faz toda a diferença na hora da prova. A segurança de resolver. Então, eu estou olhando aqui, não tem condição de ser verbo de ligação. Também não tem objeto, então eu vou dizer que ele é intransitivo. Professora, mas eu não diria aquele funcionário está. Fica faltando alguma coisa. Eu sei. Só que aí a gente já combinou. O verbo intransitivo não é aquele que tem o sentido completo, é aquele que não encontra um complemento. Ele não é de ligação e não tem complemento para ele. Aí ele é o intransitivo, tá bom? Vou chegar lá, Ingrid, a gente vai ver já já. Vamos devagarzinho aqui, mas fica tranquila que a gente vai ver hoje, tá? Ok? Beleza. Importante. Pronomes também podem fazer papel de objeto. Alguns pronomes vão fazer o papel do mesmo objeto sempre. Por exemplo, o pronome o e o pronome a vão fazer papel de objeto direto. Enquanto objetos, eles são sempre diretos, tá? O pronome lhe, enquanto objeto, é sempre indireto. Mas eles podem ter outras funções, tá bom? Em outras frases, em outras etapas depois do objeto aqui. Mas enquanto objeto, o e a, os e as serão sempre diretos e o lhe e o lhes serão sempre indiretos, tá? Agora, os outros pronomes oblíquos, né, são eles aqui, ó, me, te, se, nos e vos. Esses pronomes aqui, eles podem ser tanto objeto direto quanto indireto. Então, você vai precisar dar uma olhada na frase e verificar o que está acontecendo. Por exemplo, João me viu na rua. Eu quero saber se esse me é direto ou indireto. Então, eu tenho que pensar no verbo. O verbo ver. Faz o seguinte, troca esse me por um substantivo, de preferência masculino e singular, que você vai perceber melhor a complementação do verbo. Eu coloco sempre aluno, que é meu substantivo preferido, que eu dou uma puxada de saco aqui ainda. Então, ficaria assim, ó, o aluno no lugar do me. João me viu na rua. João viu o aluno na rua. Então, eu teria aqui um complemento sem preposição. Então, é um objeto direto. Esse V é um VTD. Desculpe, é um VTD. É diferente da de baixo, ó. João me obedeceu na rua. Se eu colocar aluno aqui, vai ficar João obedeceu ao aluno. Olha aqui, preposição obrigatória. Isso aqui é um objeto indireto. Verbo transitivo indireto nesse caso aqui também, né? O na rua é o adjunto adverbial de lugar, que não faz diferença pra gente, ok? Ó, o porteiro te entregou a caixa, o porteiro te elogiou bastante. Vou colocar aluno aqui no lugar do T. O porteiro entregou a caixa ao aluno. Objeto indireto. Agora, o porteiro te elogiou, vou colocar aluno aqui. O porteiro elogiou bastante o aluno. Não preciso dizer ao, ele elogiou quem? O aluno. Objeto direto. Dá para entender essa brincadeira, esse jogo com as palavras aqui para descobrir a transitividade, né? Então, o porteiro entregou a caixa ao aluno, eu tenho V, T, D, I, direto e indireto. Aqui é só direto, então VTD, né? O bastante é a intensidade, então não faz diferença. Beleza?
E assim a gente vai. Professora, no lugar do me, eu gosto de botar o eu, no lugar do te, eu gosto de botar o ti, no lugar do lhe, eu gosto de botar o ele. Funciona? Funciona para você perceber a semântica. Mas para você ver aqui, ó, se tem preposição ou não, eu recomendo um substantivo. Trocar um pronome por outro pronome pode confundir você, tá? Então, cuidado. Por que que vai confundir às vezes? Porque alguns pronomes sempre vão aparecer com preposição, né? Por exemplo, mim, ti, o ele enquanto complemento. Você não vai ter ele, mim e ti, você vai ter a mim, a ti, a ele, para ele, dele, né? Você vai ter sempre uma preposição junto ali. Por isso que pode causar confusão, ok? Vamos aos verbos de ligação. Já demos um tapa aí nos verbos significativos, agora os verbos de ligação. Primeiro ponto do nosso pacto de identificação do verbo de ligação. Ele sempre vai trazer uma característica. Essa característica do sujeito no predicado, ela tem que estar no predicado. Ela vai ser chamada de predicativo e ela é obrigatória. Então vamos lá. Ana estava bonita na festa. Ana é o sujeito, isso tudo aqui é o predicado. Dentro do predicado tem a característica da Ana. Ok? Ó, os meninos da igreja pareciam animados. Sujeito, os meninos da igreja. Pareciam animados é o predicado, é o que eu falo sobre o sujeito, e dentro do predicado tem uma característica dos meninos. Aí eu posso dizer que eu estou trabalhando VL, verbo de ligação. Tudo ficou pronto bem cedinho. Sujeito, tudo. Isso tudo aqui é o predicado. Pronto, é como ficou, é a característica do sujeito, né? Aquela menina virou modelo. Aquela menina é o sujeito, virou modelo é o predicado. Modelo passou a ser uma característica da menina, né? Então, confirmando que a gente tem verbos de ligação aqui. Prof, eu decorei uma listinha de verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, tornar. Essa lista, ela existe por aí pela internet, mas eu vou dizer para você, não adianta você decorar essa lista e não compreender esse primeiro ponto do conceito aqui do verbo de ligação. Porque essa lista, ela traz verbos que costumam ser de ligação, mas nem sempre serão. Ó, em Ana estava bonita, eu tenho sujeito, verbo de ligação e o predicativo, né? A característica, essa é a estrutura do verbo de ligação. Mas se fosse Ana estava aqui. Ana estava aqui. Eu tenho quase a mesma estrutura, ó. Ana estava, só mudei o final. Porém, agora, no meu predicado, não tem mais uma característica da Ana. Não tem mais uma característica do sujeito. Então, esse verbo não pode mais ser chamado de verbo de ligação. Aqui é o lugar onde que ela estava, né? Não é uma característica dela. Então, esse verbo, nesse caso, não é de ligação. Nesse caso, eu tenho sujeito, verbo intransitivo e adjunto adverbial de lugar. É isso que eu tenho. Ok? Não adianta decorar, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Estrutura. Sujeito, verbo de ligação e a característica, né? O predicativo do sujeito, que é a característica obrigatória que o verbo de ligação traz. O computador continua defeituoso. Sujeito, verbo de ligação, característica. Essa mulher é minha mãe. Sujeito, verbo de ligação, característica. Tudo parece calmo. Sujeito, verbo de ligação, característica. Não quer dizer que não possa haver outras palavras aí no meio, mas essa estrutura básica ela tem que estar presente, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas desse jeitinho. Vou colocar mais um exemplo aqui para você, ó. Ana anda estranha. Uma frase natural da nossa fala. A Ana anda estranha. Quer dizer que ultimamente ela parece diferente. Ela não tá normal, né? Essa menina tá esquisita ultimamente, ó. Sujeito, verbo de ligação,
predicativo do sujeito, prédio do suje para os íntimos, né? Porque aqui é uma característica da Ana que está lá no predicado. Agora, se fosse assim, Ana anda rápido, aí tá diferente. Ana anda rápido. Eu tenho alguma característica da Ana? Não tenho. Eu tenho aqui o modo como ela anda. Você pode ver que rápido no masculino nem concorda aqui com a Ana. Ana é feminino, né? Então, se fosse uma característica dela, seria rápida. Ana é rápida, Ana está rápida, né? Mas não é. Ela anda rápido. Eu não tenho característica dela aqui. Então, nesse caso, Ana é o sujeito. Aí, esse andar aqui é intransitivo. Rápido é o modo como ela anda, né? Adjunto adverbial. Tudo parece, Su? Calma aí, vamos lá. Tudo parece calmo. Tudo é o sujeito, parece é um verbo de ligação e calmo é a característica, né? Predicativo do sujeito. Esse agora é o tempo. Adjunto adverbial de tempo. Mas a estrutura está aqui: sujeito, verbo que não indica ação, né? E característica. Calmo é a característica do sujeito tudo, certo? Mais uma vez, não adianta só decorar a listinha. Tem que se ligar aqui na diferença. Esse anda é que ela aparece ultimamente. Esse aqui, anda rápido, é do verbo andar, é ação. Então é diferente, ok? Deixa eu botar mais um exemplo aqui. A menina virou a mesa. Ó, a menina virou a mesa, pegou a mesa e pá! Jogou a mesa para o alto. A menina, sujeito, virou. Nesse caso, verbo transitivo direto, virou o quê? A mesa, objeto direto. Ok? Beleza. Agora, se a frase fosse: a menina virou a mulher. Percebe a diferença de significado? Esse virou aqui é o se tornou, né? Ela passou a ser. Vamos pensar esse sentido. Não é que ela pegou uma mulher e virou, né? Que poderia ser também, mas não é. Vamos imaginar que não seja. A menina, sujeito, virou verbo de ligação e a mulher, predicativo do sujeito, uma característica, né? Eu quero dizer que ela amadureceu, ela aflorou, floresceu, evoluiu, né? Dá para perceber a diferença? Eu tenho o mesmo verbo, mas no primeiro caso eu tenho a ação de virar, no segundo caso é de se tornar. Aí é diferente. Beleza? Beleza? Vou dar mais um exemplo só e a gente vai fazer a primeira questão juntos, tá? Vamos lá? Já fiz um com o verbo estar, o verbo virar. Vamos ver outro aqui. Pedro continuou o jogo. Ó, Pedro continuou o jogo. Pedro é o nosso sujeito. Aí aqui é o predicado. Tem alguma característica do Pedro aqui no predicado?
Não. Já sei que esse continuou não é um verbo de ligação. Então, ele é um verbo, nesse caso aqui, transitivo direto. Ele continuou o quê? O jogo. Objeto direto. Ok. Agora, Pedro continuou falante. Pedro continuou falante. Pedro é o sujeito. Continuou, nesse caso aqui, é um verbo de ligação. Por quê? Eu não sei o que ele continuou. Eu sei como ele estava, né? Eu tenho aqui, ó, continuou falante, continuou alegre, continuou bonito, continuou feliz. Eu tenho aqui uma característica de Pedro que vem até ele pelo verbo de ligação, ok? Então, confirmado, verbo de ligação e aqui predicativo do sujeito. Beleza? Vamos olhar aqui a primeira questão? Questão da prova querida, RM2, vamos lá. Marque a opção que apresenta a correta classificação sintática do termo em destaque. Letra A. O pai segurou a bola com as mãos. B. O pai o encontrou na frente da TV. C. O garoto era bom no jogo. D. Um manual de instrução fosse uma boa ideia. E E. Os tempos são outros, adjunto adverbial. Só uma apresenta a correta classificação sintática. Que letra você marcaria? Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. Na letra A, ele segurou a bola com as mãos. Com as mãos é o modo como ele segurou. Ó, ele segurou a bola como? Com o quê? Né? Então, aqui é modo, é um adjunto adverbial de modo. Não é um objeto indireto. Eu tenho objeto direto aqui, né? Segurou a bola. Só. Isso aqui é um VTD. Ok. Vou pular a letra B, que é o nosso gabarito. Letra C, o garoto era bom no jogo. Eu tenho sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Ele era bom em quê? No jogo. Isso aqui é uma função que a gente vai estudar hoje, chamada complemento nominal, tá? Completando o sentido do bom, né? Que é um nome. A gente vai ver já já esse passo a passo. Na letra D, eu tenho até um sujeito, mas ele não é um sujeito composto, né? O manual de instrução, eu tenho um núcleo que é manual, então eu tenho aqui um sujeito simples. Eu estou falando do manual, mas é uma coisa só, né? Um núcleo só. Na letra E, os tempos são outros. Olha a estrutura: sujeito, verbo de ligação. Já sei que aqui só pode ser o quê? Predicativo do sujeito. E não adjunto adverbial, ok? A única correta é a letra B. O pai o encontrou. O pai encontrou quem? Encontrou alguém, encontrou o aluno, encontrou ele, né? O fazendo o papel de objeto direto, como a gente já tinha falado que ele poderia fazer. Então, gabarito, letra B de benção, recebe aí. Ok? Vamos ver mais uma? Na frase, a menina leu o livro interessante. Qual a função sintática das palavras a menina e interessante? Vou deixar você olhar. Ó. A menina leu o livro interessante. O que você acha? A menina é o sujeito, é de quem eu tô falando, né? Aí, gente, na hora da prova, o que a gente já faz? Isso aqui tá fácil, tá nítido. A menina é o sujeito. Se você tem certeza de um bloco, de uma coluna, você já elimina, né? Então, aqui, eu sei que o primeiro é sujeito, então eu continuo com a letra A e com a letra B. Agora, a letra C, letra D e letra E, já vai de arrasta, já vai com Deus. Né? A gente já elimina aqui, para não perder tempo. Se tiver certeza, já faz isso. Ela leu, isso aqui é um verbo, né? Verbo ler. Ela leu o quê? O livro interessante. Objeto sem preposição, então objeto direto. Leu, nesse caso, é um VTD. E o livro interessante, objeto direto. Gabarito, letra B. Mais uma aí, letra B.
ok? Vamos ver mais uma? Assinale a opção que apresenta um sujeito composto. A gente não viu o tipo de sujeito, mas você pode anotar aí que um sujeito composto é aquele que tem dois ou mais núcleos, né? É quando a gente fala de dois ou mais itens, personagens, dois ou mais núcleos do sujeito ali. Vamos ver? Letra A. As manhãs de outono são maravilhosas. Letra B. Sua alegria e sua doçura são contagiantes. Letra C. Nós estávamos numa situação complicada. Letra D. Chegaram de viagem semana passada. Letra E. O beija-flor é o pássaro mais belo. Só tem um que é sujeito composto aqui. Mais uma vez, letra B de bênção. Ó. Nesse caso aqui, ó, sua alegria e sua doçura, isso aí é o sujeito, isso tudo é o sujeito. E dentro desse sujeito tem dois núcleos. O que é que são contagiantes? Eu estou falando de quê? Da alegria e da doçura. Esse aqui é um sujeito composto. Na letra A, o sujeito é as manhãs de outono. Só tem um núcleo, que é manhãs. Na letra C, nós. Isso é só essa palavra que é o sujeito e só ela que é o núcleo também. Chegaram de viagem semana passada é um caso de sujeito indeterminado, né? Eu nem sei quem é que chegaram. E na letra E, o beija-flor é o pássaro mais belo. O beija-flor é o sujeito e o núcleo é a palavra beija-flor, que é um substantivo composto, mas é um sujeito simples, né? Beija-flor é um ser só, é um elemento só, apesar de ser formado por duas palavras, né? Então, gabarito aqui, letra B. Algo muito importante para a gente analisar também é a diferença entre sujeito e vocativo, que é uma função sintática também. Normalmente eu falo de vocativo no final, né, da aula lá de termos acessórios, mas eu vou falar agora para a gente diferenciar do sujeito. Também é um tema que eu aposto para a questão isolada esse ano, a diferença de sujeito para vocativo, tá? Vamos lá, vamos anotar. Sujeito é de quem você fala. Vocativo é com quem você fala. Ok? Então, o sujeito é o assunto, o vocativo é a pessoa com quem você conversa. Olha só, a diferença básica vai se relacionar com uma regra de vírgula muito importante. Olha, a regra diz o seguinte: o sujeito nunca se separa do seu verbo com uma vírgula. E a regra do vocativo é justamente oposta. O vocativo ele é sempre separado por pontuação, sempre isolado do restante da frase, sintaticamente. Então, no primeiro caso, Luana sempre vem aqui. Eu estou contando para você uma coisa sobre a Luana. Não tem a Luana? Então, ela sempre vem aqui. Estou falando dela. Luana aqui é o sujeito. Temos um verbo intransitivo, né? E aí é tempo e lugar. Adjunta adverbial de tempo, adjunta adverbial de lugar. Olha a frase de baixo. Agora eu tô falando com a Luana. Eu falo, Luana, sempre vem aqui, tá bom? Sempre que você quiser, você vem aqui. Tá liberada, tá convidada. Tô falando com ela. Nesse caso, Luana é um vocativo, ok? Então eu falo assim, ó, beleza, galera? Tô falando com quem? Com a galera. Galera é meu vocativo. Eu tô perguntando se está tudo beleza, mas está tudo entendido. Entendeu? Então você fala assim, prof, pode repetir? Esse termo que você usou para falar comigo, né, que sou a pessoa aqui correspondente do discurso, é o vocativo. Então, é um nome, é um apelido, é a maneira como você se refere a alguém, sempre isolado por pontuação. Para ficar bom. Aqui, Luana veio no começo da frase. Se fosse no meio, né? Se fosse vem, Luana, aqui, tô pedindo para ela, né? Aqui no meio eu colocaria duas vírgulas, porque essa vírgula tem esse propósito do isolamento sintático, tá? Se fosse no final, vem, Luana. Assim. Beleza? Esse é o vocativo. Então, veja, eu não posso fazer uma vírgula entre sujeito e verbo. O Brasil é bonito.
Isso aqui está totalmente equivocado. Mesmo que você faça aquela pausa, né? O Brasil é bonito. A pausa não tem nada a ver com a vírgula tem a ver com sintaxe. Se o Brasil é sujeito do verbo, não pode ter essa vírgula aqui. Uma vírgula separando o sujeito do verbo. Isso aqui é um equívoco muito comum. O que eu posso fazer? Se eu tiver uma palavra deslocada, uma palavra fora do lugar, pode ser que apareçam duas vírgulas, ó. Aí tudo bem. O Brasil hoje é lindo. Aí aqui tudo bem. Por quê? O Brasil é o sujeito, é lindo é o predicado. Aí eu tenho uma vírgula e outra vírgula isolando, como se estivesse colocando entre parênteses esse termo deslocado. Aí pode, tá? Agora, do uma vírgula só, não. Então, atenção à função sintática para diferenciar de quem você fala de com quem você fala, tá? Uma outra função também que é um termo acessório é o aposto. Olha, o aposto, o que mais aparece em provas de concurso é esse aqui, que é o explicativo. Ingrid, na verdade, você pode usar vem ou venha. A diferença só é que vem teria um sujeito tu, como eu estou falando com ela, eu poderia usar, ou venha um sujeito você. Aí é uma questão de escolha, né? Não tem problema não, mesmo que você use o nome, como eu usei, né, que era Luana. Não tem problema. Ah, uma coisa legal, aproveitando esse comentário da Ingrid, deixa eu pegar uma folha em branco para colocar aqui, é sobre o sujeito. Essa aula não é de sujeito, mas eu sei que essa dúvida vai bater. Quando a gente tem um verbo no imperativo, né, um verbo que está dando ordem, normalmente o sujeito fica escondido. Então, se eu digo assim, ó, vem aqui, o sujeito está escondido aqui, tu. Se fosse, venha aqui, o sujeito está escondido aqui, você, ou ela, né? Então, normalmente, com o verbo no imperativo, a gente tem o sujeito oculto. Mesmo que você tenha o vocativo aqui do lado, né? Vem aqui, fulana. Ana continua sendo o vocativo e o sujeito fica aqui escondidinho, tá bom? Só para mais uma coisa para a gente saber, para quando aparecer a frase, a gente não ter aquela suadeira de sovaco, a gente achar rapidinho o sujeito, tá bom? Aí, voltando. O aposto. O aposto ele vai ser um termo de natureza substantiva que se relaciona com outro substantivo, normalmente explicando, né, esclarecendo alguma coisa. Então veja, Cláudio, o dono do bar, é um rapaz bacana. Vamos fazer essa análise. Cláudio. Cláudio é de quem eu estou falando, ele é o sujeito. O que que tem o Cláudio? Ele é, verbo de ligação, um rapaz bacana, predicativo do sujeito. Verbo, ou melhor, sujeito, verbo de ligação, característica. Mas eu fiz aqui uma explicação. Que Cláudio que é esse? Que Cláudio? Como se fosse aqui entre parênteses. Cláudio, o dono do bar, não é qualquer Cláudio, é esse Cláudio, né? Sempre isolada por pontuação. Poderia ser parênteses, poderiam ser dois travessões, mas normalmente vem com duas vírgulas, tá? Isso aqui é o aposto. Nesse caso, aposto explicativo. Ontem, Ana Clara, minha irmã, viajou, né? Então, aqui eu tenho o tempo, né? Quando. Aí, Ana Clara, sujeito. Que Ana Clara é essa? Minha irmã. Aposto. Viajou, verbo intransitivo. Então, aqui, cuidado, né? Eu tenho a vírgula após o sujeito, mas ela não está aqui para separar o sujeito do verbo. Ela está aqui para isolar o aposto, tá bom? Pode acontecer. E não tem problema, só você imaginar esse termo aqui entre colchetes ou entre parênteses, que ele fica fazendo sentido. Inclusive, você pode remover, né? Eu posso deixar só assim, ó. Cláudio é um rapaz bacana. Ana Clara viajou. Tá para remover também, tá? E aí, uma atenção dentro da atenção. Ó,
Cláudio, vírgula, o dono do bar está na sua casa. Veja que tem uma vírgula só. O que está acontecendo aqui? Eu estou falando com Cláudio sobre o dono do bar. Eles já não são mais a mesma pessoa. Cláudio é uma pessoa e o dono do bar é outra. Cláudio, eu tô falando com ele. Aí eu tenho aqui o quê? Vocativo. O dono do bar, sujeito, está, verbo intransitivo, na sua casa. Adjunto, adverbial de lugar. Dá para entender isso aqui? Eu não estou falando que Cláudio é o dono do bar, igual na frase lá de cima. Eu estou falando com Cláudio que o dono do bar está na casa dele. Cláudio, dono do bar está na sua casa. Até a entonação tem que mudar, né? Olha de baixo. Ontem, Ana Clara, minha irmã viajou. Agora eu estou falando com a Ana Clara. Ana Clara é o meu vocativo. Eu estou contando para ela que a minha irmã viajou. Dá para perceber a diferença? A diferença por causa da vírgula. Em minha irmã viajou sem vírgula. Ó. Minha irmã é o sujeito do verbo viajar. O dono do bar está na sua casa sem vírgula. O dono do bar é o sujeito do está na sua casa. Beleza? Não teve aposto aqui, teve só vocativo. Quem está assistindo comigo aqui em tempo real e quem está assistindo depois também, comenta aí, por favor, se está entendendo essa diferença. Esse jogo das vírgulas aqui atuando na alteração da análise sintática. Se tiver salgado, fala, prof, dá mais um exemplo aí. Senão a gente segue em frente para ver a questão sobre isso. Posso repetir. Vamos botar um do lado do outro para ficar mais tchan? Ó, deixa eu pegar uma folha em branco aqui. Vamos lá. Veja bem. Ana, vírgula, minha amiga gosta de sorvete. Só tem uma vírgula. Então, o que está acontecendo aqui? Eu estou falando com a Ana. Ana, vocativo. Que eu estou falando? Estou falando de quem? Da minha amiga. Minha amiga, sujeito, gosta de sorvete. Verbo transitivo indireto, objeto indireto. Estou fazendo uma fofoca aqui com a Ana, né? Agora, Ana, vírgula, minha amiga, vírgula, gosta de sorvete. Olha o que aconteceu aqui agora. É como se esse minha amiga tivesse entre parênteses. Aí eu tô falando pra você, Suelen. Eu e Suelen conversamos fofoca aqui. Aí eu falo, Suelen, a Ana, minha amiga, gosta de sorvete. Quer dizer, esse minha amiga aqui é uma explicação de quem é a Ana. Eu não tô falando com a Ana, eu tô falando da Ana. Então, nesse caso aqui, Ana é o sujeito. Aqui, eu estou explicando quem é. Esse é o aposto. O que tem ela? Ela gosta de sorvete. Predicado, verbo transitivo indireto, objeto indireto. Por quê? Aqui eu tenho duas vírgulas. Isolando minha amiga. Se eu tenho essa vírgula aqui, eu já sei que minha amiga não pode ser sujeito do gostar. Que a gente combinou que a gente nunca vai separar o sujeito do verbo com uma vírgula, não é verdade? Então, eu tenho que considerar as duas vírgulas isolando minha amiga, que é a explicação de quem é Ana, que é o vocativo. Percebe? Vamos ver mais um exemplo?
Vamos lá. Lucas. Não vou ler, não. Lê aí você. Pergunta que eu te faço. Lucas é o professor de geografia? Escrito desse jeito? Não. Porque eu tenho Lucas, vírgula, o professor de geografia chegou. Essa vírgula que me indica que eu estou falando com o Lucas. Eu estou avisando para o Lucas que o professor de geografia chegou. Lucão, o professor chegou. O professor de geografia é o sujeito, chegou é o predicado. Verbo intransitivo nesse caso, né? Agora, se fosse Lucas, vírgula, o professor de geografia, outra vírgula, chegou. Aí agora eu estou dizendo que Lucas chegou. Mas que Lucas é esse? O professor de geografia, uma explicação aqui de quem é. Nesse caso, Lucas é o sujeito, o professor de geografia é o aposto e o chegou continua sendo o verbo intransitivo. Ok? Se eu tenho duas vírgulas, eu tenho o termo isolado aqui trazendo a explicação. Tenho certeza de que se aparecer na sua prova, você vai acertar. Aí o que que pode aparecer? Pode ser perguntando quem é o sujeito do verbo chegar, pode ser uma pergunta se Lucas e o professor são a mesma pessoa, se são pessoas diferentes, pode ser uma pergunta sobre o uso da vírgula, qual vírgula está correta, se Lucas for o professor e se Lucas não for o professor. E aí tem muito trabalho aqui, né? Para a prova jogar lá. Vai dar certo, vai dar bom. Vamos em frente, vamos fazer uma questão que tem a ver com esse assunto. Olha, questão também de RM2. Nos versos, eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro, fui honrado pastor da tua aldeia, verso consagrado de Marília de Dirceu, da nossa literatura. O termo sublinhado vem entre vírgulas por tratar-se de quê? Quando eu digo eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro. Marília, que é o termo destacado, é um sujeito, é um aposto, é um vocativo, é um predicativo ou é um adjunto? O que que você marcaria aí? Letra B. Não. Letra C. Vocativo. Ele está falando com a Marília, né? Eu, Marília, não fui nenhum vaqueiro. Eu fui honrado pastor da tua aldeia. Ó, eu tô tanto falando com ela que eu uso tu. Eu tô falando da tua aldeia, Marília, entendeu? É isso que eu tô fazendo. Eu tô falando com ela. Se eu tô falando com ela é o meu vocativo, né? Então aqui, ó, eu digo assim, ó, eu, Ingrid, não deixarei dúvida. Vou explicar tudo. Tô falando com a Ingrid. Tô falando com ela é o quê? Vocativo. Falou com ela, vocativo. Ok? Gabarito, letra C. Vamos em frente. Quem conhecia, né, a obra Marília de Dirceu, de repente teve uma facilidade também, porque a gente sabe que na obra é o tempo todo ele falando com Marília, né? Vocatizando Marília. Gente, essa outra função sintática aqui, ó, peraí, já são 11h10, né? É, vamos direto, vamos direto. Daqui a pouco eu dou só um intervalinho para você de 5 minutos, mas vamos pegar aqui esse complemento nominal. O complemento nominal é o seguinte: algumas palavras, elas. Não, melhor, vamos lá. O complemento nominal, ele é o seguinte: como a gente sabe bem, alguns verbos exigem complemento. E a gente fala que são verbos transitivos e tal, adjetivo direto, adjetivo indireto. Agora, existem nomes que também pedem complemento, né? Se eu disser assim para você, gente, eu tenho muito medo. Medo não é verbo, medo é nome. Mas é um nome que pede um complemento, né? Professora, eu tenho medo de quê? Né?
Medo de quê? Manu fala pra mim toda hora, mamãe, tô com medo. Aí eu falo, medo de quê? Aí ela fala, medo de fogos, medo da moto, medo de escuro, medo de, sei lá, da formiga. Toda hora ela fala isso, é muito engraçado. Vou até filmar pra fazer essa dica do complemento nominal. Medo de alguma coisa. Então, esse é um exemplo clássico de um nome que costuma pedir uma complementação. Então, vamos lá. Quando a gente tiver um termo preposicionado, guarda bem isso, ele tem que começar com preposição, que completa um sentido de um nome, a gente vai chamar de complemento nominal. Mas olha só, o que a gente vai entender como nome nessa aula? Pode anotar. O nome vai ser um adjetivo, um advérbio ou um substantivo abstrato. Essas três classes de palavra aqui configuram os nomes que podem ser complementados, né, pelo complemento nominal. Por exemplo, a rua estava cheia de crianças. Cheia é um adjetivo, né? É uma característica da rua. Agora, eu falo para você, a rua estava cheia. Cheia de quê? De crianças, ó. Termo preposicionado que completa o sentido do nome, completa o sentido do adjetivo. É o complemento nominal. José mora longe da mãe. Ele mora o quê da mãe? Mora longe. Longe não é um advérbio de lugar. Ele mora onde? Mora longe, né? Então, termo preposicionado que completa o sentido do advérbio. CN. Sinto saudade da escola. É o que eu tenho da escola? Saudade. Saudade não é um nome, é um sentimento, né? Um substantivo abstrato. Termo preposicionado que completa o sentido da saudade, complemento nominal. Então, termo preposicionado, se você parar para pensar, é o segundo termo preposicionado que a gente conhece hoje, porque a gente já viu o quê? O objeto indireto, que é sempre com preposição, e agora o complemento nominal, que é sempre com preposição também. Vamos ver aqui uma diferença explícita entre objeto e complemento, para a gente não confundir? Ó, vamos lá, pensa no conceito. O objeto indireto completa o sentido do verbo com preposição. O complemento nominal também tem preposição, mas ele só completa o sentido de um nome, nunca de um verbo, tá? Então, olha só. Eu me referi ao livro. O que eu fiz ao livro? Referi. Referir é um verbo, então aqui é um objeto indireto. Agora, eu fiz referência ao livro. O que eu fiz ao livro? Referência. Referência não é um verbo, referência é um substantivo, né? Então, agora, complemento nominal. Mais um exemplo. Ela gosta de chocolate. O que ela faz de chocolate? Ela gosta. Ela gosta. Eu gosto, tu gostas, ele gosta, né? Olha aí, conjugando, confirmando aí que é um verbo. Então, isso aqui é um objeto indireto. Agora, ela tem gosto por chocolate. Ela tem o que por chocolate? Gosto. Gosto. É um nome. O verbo é o tem, né? Gosto, ela tem o quê? Gosto. Gosto é um nome. Então, agora, complemento nominal. Termo preposicionado que completa o sentido do nome. Termo preposicionado que completa o sentido do nome. Ok? Dá para perceber essa diferença? O objeto indireto é o termo preposicionado, completa o verbo. Quando você tem o termo preposicionado, completa o nome, é o complemento nominal. Ele tem uma semelhança com o adjunto, que a gente vai ver a diferença. Mas basicamente é isso aí. Outra função que é também integrante é a de agente da passiva e também vai ser preposicionada, mas essa estrutura aqui, ela é bem diferente. Eu acredito que não gere confusão com complemento nominal, não. Eu coloquei aqui a versão na voz ativa e depois a versão na voz passiva para a gente identificar esse agente da passiva. Olha, Carla fez o jantar. Esse aqui é um exemplo de voz ativa. O que é voz ativa? É quando você tem um sujeito que pratica a ação do verbo. Carla fez o jantar. O sujeito é Carla e foi ela que fez. Então, eu tenho voz ativa aqui. Carla é o sujeito. Nesse caso aqui, o fazer é um VTD. Ela fez o quê? O jantar, objeto direto. Ok? Beleza.
Passando essa frase para voz passiva, eu vou ter o seguinte: o jantar foi feito por Carla. Olha a estrutura: sujeito. Isso aqui a gente chama de locução verbal, né? Quando tem um verbo auxiliar e um verbo principal. E depois, o termo preposicionado que pratica a ação do verbo, a ação expressa pelo verbo, mas ele não é o sujeito. Ele é quem? Ele é o agente da passiva, ele é o AP. Escrevi assim para decorar melhor. É o agente da passiva, você vê. O jantar foi feito por Carla. Quem é o sujeito? O jantar, né? De quem eu estou falando? Do jantar. Só que o jantar fez alguma coisa? Não, ele não fez nada. Ele foi feito. Quem é que fez esse jantar aí? Carla. Termo preposicionado que pratica a ação do verbo e não é o sujeito. Eu costumo dizer que é o amante. É o termo que pratica, mas não tem reconhecimento, né? O reconhecidão é o sujeito, né? Mas ele não é o sujeito. Vamos ver mais um exemplo? Ó, a empresa demitiu os funcionários ontem. Quem é o sujeito? A empresa. Quem é o verbo? Qual é a ação? Demitir. Foi a empresa que demitiu? Foi. Então, esse aqui é um caso de voz ativa, né? Demitiu, verbo transitivo direto, demitiu quem? Os funcionários. Objeto direto foi quando? Mantém. Adjunto, adverbial, de tempo. Ok, voz ativa não tem agente da passiva. Agora, quando eu faço a transposição, os funcionários foram demitidos pela empresa ontem. O sujeito agora é os funcionários. A ação continua sendo demitir, né? O verbo principal aí é demitir. E eu pergunto para você, os funcionários demitiram alguém? Não, eles foram demitidos. Quem é que demitiu? A empresa. Nesse caso, termo preposicionado que pratica a ação, mas não é o sujeito, ele é o agente da passiva, ok? Aqui continua sendo adjunto adverbial de tempo, né? E aqui a gente chama de locução verbal. Isso é o agente da passiva. Veja bem, o verbo principal, ele sempre vai ser um VTD. Para você poder construir a voz passiva, para você ter a presença do agente da passiva, você vai ter um VTD como verbo principal, mesmo na locução verbal, tá? Então, temos aí outro termo preposicionado. O que a gente já viu de termo preposicionado? Objeto indireto, complemento nominal e agora o agente da passiva, ok? Vou mostrar uma diferencinha aqui. Eu não acho parecido com o complemento nominal, mas não custa nada a gente diferenciar rapidinho, né? Ó, se eu disser aqui o livro foi feito de figuras. Se liga na estrutura. Sujeito, locução verbal, né? Aqui, verbo auxiliar e verbo principal. E o termo preposicionado que pratica a ação e não é o sujeito, é o agente da passiva. O livro foi feito de figuras, o sujeito é o livro, mas o livro fez alguma coisa? Não, ele não fez nada. Quem fez foram as figuras. Termo preposicionado que pratica a ação do verbo e não é o sujeito, ele é o agente da passiva, né? Agora, se fosse assim, ó, o livro é cheio de figuras. Olha a diferença. Eu não tenho mais locução verbal. É um verbo só, né? Cheio é uma característica do livro. Aí você tem aqui um termo preposicionado que completa o sentido de cheio, né? Cheio que é um nome, não é um verbo. Então, de figuras aqui é um complemento nominal, certo? Isso aqui é um bizu, que é para quê? Para quando aparecer esse tipo de estrutura para você analisar, não precisa suar o sovaco nem o bigode, você já sabe, né? Aqui, ó, foi feito ou é feito, podia ter botado o é feito para ficar o mesmo verbo, né? A ação é de fazer. Eu não tenho essa ação de fazer aqui. A única ação que eu tenho aqui é nenhuma, na verdade, né? Porque nem indicação. Mas o único verbo que eu tenho aqui é o verbo ser, nesse caso.
que está aqui na estrutura que a gente já conhece também, ó. Sujeito, verbo de ligação, prédio do SUS. Ok? Então, atenção. De figuras, nesse caso, foi agente da passiva. De figuras, nesse caso, foi complemento nominal. Ok? Vamos embora. Temos uma outra função maravilhosa aqui também, que é adjunto adnominal. Gente, ad, esse prefixo, significa junto. Então, aqui seria junto, junto, junto do nome. Junto, junto, junto do nome. Vou falar para você uma coisa. Esse nome principal é o substantivo. São palavras que sempre se ligam ao substantivo, tá? São basicamente 5 classes de palavra. E a gente fala lá no curso que é o NAPAL, né? Deixa eu aumentar aqui. Esse lapisinho ficou muito fininho. N de numeral, A de artigo, P de pronome, A de adjetivo e L de locução adjetiva. Inclusive, a gente tem uma aula especial só da diferença do adjunto para o complemento lá no curso liberada para você, tá? Se você quiser ver isso com mais calma, você quiser ver essa anotação na tela, você pode assistir essa aula bem agora na sequência. Quando a gente fechar aqui, você já corre para lá. Inclusive, eu super recomendo. Ó, vamos lá. O que vai acontecer aqui? O adjunto adnominal é uma função sintática que fica dentro de outra função sintática. Então, a gente vai ter aqui, ó, aquele menino bonito comprou 2 pedaços de bolo. Vamos fazer a análise igual a gente já estava fazendo, ó. Aquele menino bonito, isso tudo aqui é o nosso sujeito. Ele fez o quê? Comprou, verbo transitivo direto, comprou o quê? 2 pedaços de bolo. Isso tudo aqui é o objeto direto. Até agora, a gente estava classificando assim, né? De uma forma mais superficial. Agora, eu vou falar para você. Aqui dentro do sujeito, a palavra principal é menino, né? É o núcleo. Aqui dentro do objeto, a palavra principal é pedaços, né? Porque eu tenho até o 2 concordando com ele. Então, beleza. A função sintática de menino é núcleo do sujeito. A função sintática de pedaços é núcleo do objeto. Aí, essas palavras que estão aqui dentro, se elas fizerem parte do NAPAL, numeral, artigo, pronome, adjetivo ou locução adjetiva, elas vão ser classificadas como adjunto. Adjunto é o que acompanha o nome núcleo, tá? Então, aqui, ó, aquele é um pronome que acompanha o nome núcleo. Bonito é um adjetivo que acompanha o nome núcleo. Então, aqui dentro do sujeito, elas atuam como adjunto adnominal, adjunto adnominal, tá? Aqui, 2 é um numeral que acompanha o nome núcleo. De bolo é uma locução adjetiva, né? É um termo preposicionado que caracteriza o pedaço. Não é qualquer pedaço, é um pedaço de bolo. Então, aqui dentro atua como adjunto adnominal, adjunto adnominal. Se te perguntarem qual é a função de 2 pedaços de bolo, você diz que é objeto direto. Mas se perguntarem só pedaços, é núcleo do objeto. Se perguntarem só o 2, adjunto adnominal. Só o de bolo, adjunto adnominal, tá? Então, olha aqui, ó. A minha amiga da escola parece cansada. Sujeito, a minha amiga da escola. Aí eu vou lá fazer análise. Núcleo, amiga, que é o substantivo mais importante de quem eu estou falando. Aí, o artigo que acompanha o núcleo, pronome que acompanha o núcleo, locução que acompanha o núcleo. Adjunto adnominal, adjunto adnominal, adjunto adnominal. Aí, ela parece cansada. Agora eu tenho no predicado verbo de ligação, prédio do SUS. Muita atenção nisso aqui. Esse adjetivo aqui, ele está no predicado. A gente já estava estudando ele. É uma característica do sujeito lá no predicado. Para ser adjunto, tem que estar na mesma função, tá? Tem que estar juntinho. Vamos dar uma olhada na questão? Questão do Colégio Naval, para quem não sabe, uma das provas da Marinha mais difíceis que a gente tem. Apesar de ser uma prova que exige apenas o nível fundamental, é uma das mais bem elaboradas que a gente tem, junto com a escola. Então, vamos lá.
Em um dos maiores estudos sobre a disseminação de notícias falsas na internet, publicado no ano passado na revista Science, foi realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Os termos destacados exercem respectivamente função sintática de quê? Vamos lá. Já vou até separar aqui a folha em branco para a gente fazer essa análise. Vou mudar os nomes, tirar os nomes em inglês, ó. Publicado ano passado na revista, vamos lá, vou botar aqui, ó. O estudo foi publicado. Eu forço uma barra aqui para ficar mais natural para mim, né? Ó, o estudo foi publicado na revista. Imagina assim. Ele foi publicado onde? Na revista. Já sabe, né? Se a pergunta é onde, a resposta é adjunto adverbial de lugar. Ok? Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo. Foi realizado pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ele foi realizado pelo Instituto. Tá assim. Ele foi realizado pelo Instituto Massachusetts, mas eu não vou escrever Massachusetts. Primeiro que eu não sei escrever, segundo que não vai caber. Então vamos lá. Ele, sujeito, foi realizado, locução verbal, e aqui um termo preposicionado que pratica a ação, porque ele não realizou nada, ele foi realizado. Quem é que realizou? O Instituto Massachusetts, agente da passiva, ok? Vamos ver se tem esse gabarito? Adjunto adverbial é agente da passiva, razão. Um dos maiores estudos foi publicado em tal lugar, adjunto adverbial de lugar. Depois, ele foi realizado pelo Instituto tal. O instituto tal é que realizou. Termo preposicionado que pratica a ação do verbo e não é o sujeito. Agente da passiva, gabarito, letra A. Vamos ver mais uma? Na sentença, todas as palavras que digo é por esconderem outras palavras. A palavra sublinhada exerce a função de quê? Opa! Exerce a função de quê? Adjunto adnominal, pronome indefinido, complemento nominal, objeto indireto, agente da passiva. Todas as palavras, isso tudo aqui é o sujeito, né? Que eu digo é por esconderem. Aí o núcleo do sujeito é palavras. Aí o termo que acompanha o termo que acompanha o núcleo são adjuntos adnominais. Gabarito, letra A. Você vê que o concurso, ele nem colocou a opção de sujeito, nem de núcleo do sujeito, para já não ter problema de recurso nem de nada, né? Toda está dentro do sujeito aqui, acompanhando o núcleo que é palavras, ok? Adjunto adnominal. Vê mais uma. Na frase, simplesmente não há palavras. Há um exemplo de oração sem sujeito. Assinale a opção que também apresenta uma oração sem sujeito. Vamos lá. A gente vai fazer uma revisão rápida. Letra A, ocorreu um acidente na via expressa. Letra B, chegaram os convidados para a festa. Letra C, precisa-se de professor de alemão. Letra D, ontem chuviscou durante toda a tarde. Ou letra E, viveu naquele bairro durante meses. Ó, primeiro bizu para questões que envolvem classificação de sujeito. Colocar a frase na ordem direta, o sujeito na frente do verbo, na ordem mais natural da nossa fala. Por exemplo, na letra A ordem direta seria: um acidente ocorreu na via expressa. Quem é o sujeito? Um acidente, sujeito simples. Letra A está descartada. Letra B. Chegaram os convidados para a festa. Na ordem, os convidados chegaram para a festa. Sujeito, os convidados. Sujeito simples. Letra B está descartada também. Na letra C, precisa-se de professor de alemão. Eu tenho essa estrutura aqui, ó. Verbo na terceira pessoa do singular,
mais a partícula C. Isso aqui constitui o sujeito indeterminado, né? Um verbo que não é VTD. Sujeito indeterminado. Não é sem sujeito. Letra C também já foi de arrasta. Letra D. Ontem chuviscou durante toda a tarde. Aí sim, aqui eu tenho um caso do verbo que indica um fenômeno da natureza. Eu não tenho nenhum sujeito. Quem chuviscou? Deus, né? O sujeito é um ser supremo. A natureza, alguém maior. Então, o verbo que indica fenômeno da natureza, normalmente ele constitui a oração sem sujeito. Esse aqui é o nosso gabarito, letra D. Na letra E, viveu naquele bairro, ele viveu ou ela viveu, alguém viveu, né? Um caso de sujeito oculto. Não é um caso de oração sem sujeito. Sobre o sujeito, sobre a oração sem sujeito, nesses casos aqui de verbo indicando o fenômeno da natureza, você só tem que tomar cuidado com o sentido metafórico ou mesmo o sentido real, o sentido literal, mas com regente, né? Um regente do verbo. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, gotas frias choveram em meu rosto. Gotas frias choveram. Eu tenho um verbo que indica fenômeno da natureza, mas eu tenho sujeito nesse caso aqui, né? Se fosse choveu muito ontem, aí tudo bem, eu não tenho nenhum termo regente. Mas se tiver, você repara que tem até concordância, ó, gotas no plural, choveram no plural. É porque é realmente o sujeito, tá? E o sentido metafórico seria algo assim, ó, o patrão choveu elogios para a equipe. O patrão choveu, né? É um sentido metafórico, não é uma chuva verdadeira e tem sujeito. O patrão choveu. Tanto é que se fosse os patrões, né, ficaria os patrões choveram elogios. Aí sim. Ok? Vamos ver a próxima. Mais uma do Colégio Naval. Deixa eu sair da frente aqui da sua tela. Em relação aos aspectos morfossintáticos do texto, assinale a opção correta. Essa aqui é uma questão que mistura vários conhecimentos. Eu coloquei aqui porque a gente já viu na aula anterior a parte do que, então acredito que vai ser tranquilo da gente fazer. Vamos lá. Nos fragmentos, aceitei e logo a moça que me convidou pediu, e quando eu fizer aniversário, eu acho que vou convidá-lo. Os termos destacados pertencem à mesma classe gramatical? Letra B. Acompanhe a dieta alimentar de estranhos e recebi por e-mail um convite. Os termos em destaque exercem funções sintáticas distintas. Letra C. Postei no Instagram a foto e que sempre foi seco e frio, os vocábulos destacados apresentam a mesma classificação sintática? Letra D. Aceitei e logo a moça me convidou, pediu meu número para agilizar algumas informações. Os termos em destaque exercem a mesma função sintática? Letra E. Os termos destacados em mas não que faria isso e ele não está nem aí para suas fraquezas pertencem a categorias gramaticais distintas? Né? Então vamos lá. Nós estamos buscando a opção correta. Eu até reescrevi aqui com mais espaço para a gente analisar. Letra A. A moça que me convidou e depois eu acho que vou convidá-lo, tem a mesma categoria gramatical? Não tem. Por quê? A moça que me convidou é um pronome relativo, como a gente estudou na aula passada. Eu acho isso, nesse caso aqui, é uma conjunção integrante. Então, não é a mesma classe gramatical. Aqui é pronome relativo, aqui é conjunção integrante. O primeiro eu substituo por a qual, o segundo eu substituo pelo isso. Então, a letra A está equivocada. Letra B. Acompanho o quê? A dieta alimentar, objeto direto. Recebi o quê? Um convite, objeto direto. Funções sintáticas distintas? Não. Eles têm a mesma função sintática. Nos dois casos, trabalhamos objeto direto e objeto direto, ok? Letra C. Postei no Instagram o quê? A foto? Objeto direto, núcleo do objeto. Sempre foi seco. Ele sempre foi seco. Sujeito, verbo de ligação,
predicativo do sujeito. E aí o enunciado está falando que tem a mesma classificação sintática, está falando M, né? Um é objeto direto, o outro é predicativo do sujeito. São funções diferentes. Letra D. Aceitei logo a moça que me convidou, pediu meu número. Pediu o quê? Meu número. Isso aqui é o objeto direto. Aí aqui dentro o número é núcleo e o meu é adjunta de nominal, né? O pronome que acompanha o núcleo. Para agilizar o quê? Algumas informações. Objeto direto, informações é o núcleo e o pronome que acompanha a adjunta de nominal. Então aqui, opa, peraí. Aqui adjunto e aqui adjunto também. Os termos em destaque exercem a mesma função sintática? Exercem. Gabarito, letra D. Dois adjuntos adnominais. Vamos só conferir a letra E. Mas que não faria isso, faria o quê? Isso, objeto direto, ele não está nem aí para isso, né? O modo como ele está, o que ele não está. E aqui dentro, adjunto adnominal, acompanhando o núcleo fraquezas. Pertencem a classes gramaticais distintas. Até vocês me perdoem, eu fiz análise sintática. E ele está falando de classe gramatical. Vamos de novo. Análise gramatical. Isso é um pronome indefinido. Suas é um pronome, no caso, possessivo. Classe gramatical distinta? Não, mesma classe. Pronome e pronome. E aí já fica aqui uma grande dica também. Eu fiz a análise sintática sem ler o que estava pedindo. Só para você ver o que você não tem que fazer. Mentira, eu me empolguei mesmo. Mas assim, sintaxe é função. Classe gramatical é a classe da palavra, né? Então aqui é pronome também. Então não são classes distintas. Temos aí a mesma classe. Beleza? Vamos em frente. Mais uma questão da Escola Naval. Relembrando a matéria que a gente viu na última aula. Que opção pode substituir o pronome sublinhado? Onde? Vamos lá. Eu li uma crônica onde? Eu li uma crônica em que? Poderia ser também na qual. Mas não tem essa opção, então a gente fica com a letra D, né? Onde você substitui por em que, na qual ou no qual, tá? Sempre retomando a ideia de lugar. Para a gente fechar a aula de hoje, eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um intervalo de 5 minutos e a gente volta com tudo para ver os predicativos. Você não pode perder, você não pode sair daí, combinado? 5 minutinhos e a gente está de volta. Voltamos! Voltamos com tudo. Já está na retinha final da aula. Parei só para ajeitar aqui. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Tá tudo bem? Então vamos nessa, galera. É o seguinte: como a gente já viu, né? O predicativo é uma característica do sujeito que aparece no predicado. Ela é obrigatória, essa característica, quando há a presença do verbo de ligação, e pode acontecer sem o verbo de ligação também, como a gente vai ver agora. Além do predicativo do sujeito, a gente tem também o predicativo do objeto. Deixa eu mostrar para você, ó. A notícia era boa. A notícia é o sujeito. Era é o verbo de ligação e boa é o predicativo do sujeito, né? A característica do sujeito que aparece lá no predicado. Agora, a notícia deixou Ana feliz, já é uma estrutura diferente, ó. A notícia, sujeito, deixou quem? Ana, objeto direto. Aí, essa característica que a Ana ganhou é o predicativo do objeto. Veja você. Essa caneta tá, essa cor tá legal não, né? Perdão. Trocar. Então, o nosso rosinha de praxe aqui. Ó. Vamos lá. De novo.
Boa é característica da notícia. A notícia é o sujeito. Então, nesse caso, boa é um prédio do predicativo do sujeito. Agora, a notícia deixou Ana feliz. Feliz é uma característica da Ana, mas a Ana não é o sujeito dessa oração. O sujeito dessa oração é a notícia. O que Ana é, então? Ana é um objeto direto. A notícia deixou quem? Ana. Aí, a característica que a Ana ganhou, eu vou chamar de predicativo do objeto. Veja bem, o predicativo do sujeito, ele pode ser uma característica fixa ou temporária do sujeito. Não tem problema. Desde que esteja no predicado, é predicativo do sujeito. Agora, o predicativo do objeto não pode ser uma característica fixa. O predicativo do objeto tem que ser uma característica que o objeto ganha no contexto da frase. Tá? Então, eu vou te mostrar mais exemplos aqui, ó. Se eu disser assim, eu comprei uma boa roupa. Eu comprei uma boa roupa. Beleza. Sujeito, eu comprei. Verbo transitivo direto, comprei o quê? Uma boa roupa. Isso tudo aqui é o objeto direto. VTD, sujeito. Foi qualquer roupa que eu comprei? Não, foi uma boa roupa. Isso tudo é objeto direto. Roupa é o núcleo e aqui eu tenho adjunto e adjunto. Ok? Tranquilo. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, que tá demais. Pronto. Beleza. Agora, se fosse assim, ó. Ah, eu julguei boa a roupa. Eu julguei boa a roupa. Quer dizer, no meu julgamento, essa roupa aí é show. A estrutura, sujeito, verbo transitivo direto, objeto direto e a característica que o objeto ganhou no meu julgamento, no contexto dessa frase, predicativo do objeto. Dá para perceber a diferença? Ó. Quando eu falo que eu comprei uma boa roupa, eu estou caracterizando a roupa que eu comprei. Comprei o quê? Uma boa roupa, objeto direto. Agora, eu julguei boa a roupa. Quer dizer, isso aqui é refutável. A gente pode discutir sobre isso. De repente, o que é bom para mim não é bom para você, né? A roupa é boa, isso é uma característica fixa? Não. É uma característica que ela ganhou no contexto dessa frase aqui. Então, nesse caso, eu tenho o predicativo do objeto. Com o predicativo do sujeito, a gente não precisa ter essa questão interpretativa, porque se for fixa ou se for temporária, a característica do sujeito que está no predicado é predicativo do sujeito. Não tem problema. Agora, para ser predicativo do objeto, a gente precisa desse contexto, tá? Vou te dar um outro exemplo aqui, ó. Ana ganhou um sapato novo. Ana ganhou o quê? Um sapato novo. Isso tudo aqui é o objeto direto. Verbo transitivo direto e sujeito. Foi qualquer sapato que ela ganhou? Não, foi um sapato novo. Então, o sapato é o núcleo, o artigo é adjunto e o adjetivo é adjunto. Porque eu estou caracterizando de forma fixa ali a o meu sapato. Sussu, meu amor! Fica gravado assim, fica disponível lá na plataforma. Assim que eu termino aqui, eu já jogo para lá, tá? Às vezes demora uns 10 minutinhos, porque eu edito, eu corto aqui uma tossida, uma meleca, mas eu já coloco para lá, tá? Muito bom te ver aqui, Suelen. É... Beleza. Ana ganhou um sapato novo, não foi qualquer sapato, foi um sapato novo, tudo objeto direto. Agora, se fosse assim, ó.
O sapateiro deixou o sapato novo, novinho. Ok? O sapateiro deixou o sapato novo, no sentido assim, ele reformou, né? Jogou uma cola, passou um brilho, não sei, ele deixou o sapato novo. Como é que vai ficar? O sapateiro é o sujeito, ele deixou alguma coisa, deixou o quê? O sapato, objeto direto, aí, a característica que o sapato ganhou nesse contexto, novo. Nesse caso aqui, o novo é predicativo do sujeito. Do objeto, me perdoa. Predicativo do objeto. Por quê? É uma característica que o sapato ganhou a partir desse contexto aqui. Dá para perceber a diferença? Esse é fixo, esse aqui é variável. Esse variável, esse que é do contexto, é o predicativo do objeto. Mais um exemplo. Sim. Ó, Rita tem uma taça de vidro. Ok. Rita pintou a taça de azul. Vamos lá. Na primeira frase, Rita tem o quê? Uma taça de vidro. Isso tudo aqui. Objeto direto. É qualquer taça que ela tem? Não, taça de vidro, aquela coisa toda. Taça é o núcleo, o artigo que acompanha é adjunto, de vidro, que é a locução que acompanha, adjunto. A e a A, né? Deixa eu melhorar esse N aqui, que ficou parecendo um A também. Ok. Agora, Rita pintou a taça de azul. A taça já era azul? Azul é uma característica da taça? Igual de vidro é uma característica da taça? Não, né? Azul foi a característica que a taça ganhou. Ela passou a ser azul, né? Ela passou a ser azul agora. Então a gente vai ter aqui: Rita é o sujeito, pintou é um verbo transitivo direto. Ela pintou o quê? A taça, objeto direto. E a característica que a taça ganhou? Azul. Predicativo do objeto. Beleza? A Ingrid colocou assim: não poderia ser um sapato velho? Não estaria também velho caracterizando o sapato? Sim, a questão é: se você tem um sapato velho como característica do sapato, não é qualquer sapato que eu estou falando, estou falando sapato velho. Aí isso tudo é objeto. Mas se você fala que ele ficou velho, que né, a caminhada deixou o sapato velho, quer dizer, ele passou a ser velho no contexto daquela frase, aí você vai ter um predicativo do objeto. O velho é a característica. Você só tem que ver se ela é fixa ou se ela é do contexto da frase. Entendeu? Se for fixa, vai ser tudo uma coisa só, tudo objeto direto. Se for do contexto, passou a ser, o sapato ganhou aquela característica, aí você vai ter um predicativo. Tá bom, Ingrid? Vamos dar uma olhada na questão? Ó, vamos lá. O menino chegou animado. Nesse caso aqui,
Antes da questão, o bizu. O menino chegou animado. Nesse caso aqui, o sujeito é o menino. Chegou é um verbo intransitivo e animado é um predicativo do sujeito. É uma característica do sujeito que está no predicado. Beleza. Professora, esse aí não é verbo de ligação? Não, chegar é uma ação, né? Então, é um verbo intransitivo. Agora, na frase, o menino animado chegou, aí o sujeito já é um menino animado. Isso tudo aqui é o sujeito, ó. O menino animado. O núcleo é menino, o artigo é adjunto adnominal e o adjetivo é adjunto adnominal. Isso tudo aqui dentro do sujeito, tá? E o predicado é só o verbo intransitivo. Nesse caso, não teve predicativo, né? Ok. Agora, animado, vírgula, o menino chegou. Presta bem atenção nisso aqui. Você vai saber melhor na aula de vírgula, mas você já tem que ficar ciente para não errar a função sedática. Animado, vírgula, o menino chegou. Essa vírgula, ela indica que o animado não está colado no menino. Quer dizer, animado não faz parte do sujeito. Animado é lá do predicado, só está fora do lugar. É o que a gente chama de termo deslocado, né? Tá fora do seu lugar original. Então, o que que eu tenho que entender? Que esse animado não tá junto com o menino, igual aqui, ó. Aqui tava tudo junto, o menino animado, né? Agora não. Essa vírgula me indica que o lugar dessa palavra é lá atrás. Sendo lá atrás, eu vou refazer. Então, vai ficar o menino chegou animado, confirmando para mim que animado é uma característica do sujeito que está no predicado. Então, como é que vai ser essa função aqui? O menino é o sujeito, chegou ao verbo intransitivo, e esse animado aqui é um predicativo do sujeito, por causa da vírgula. Se fosse o animado menino chegou tudo sem vírgula, seria o sujeito, o animado menino, isso tudo, né? Mas com a vírgula, isso indica que esse termo está fora do lugar. Você sabe que não pode ter vírgula entre sujeito e verbo, então ele não faz parte do sujeito. Ele está fora do lugar, basta você organizar, tá bom? Vamos para a questãozinha? Ó. O Peru imperial dava-lhe as costas para receber sua admiração. A função do termo destacado na oração é o quê? Veja bem, eu tenho aqui o Peru imperial. Se fosse sem vírgula, isso tudo aqui seria sujeito. Mas eu tenho vírgulas, né? Essa vírgula aqui, ela está me indicando que o termo está deslocado. Ele está fora do lugar. Quer dizer, ele não faz parte do sujeito, ele faz parte do predicado. Então, eu escreveria: o Peru dava-lhe as costas. Imperial. Aqui sim, né? O sujeito está aqui, o resto todo é predicado. Então, a característica do Peru, que está lá no predicado, é o prédio do suje. O Peru é o sujeito, a característica dele está lá no predicado, então é predicativo do sujeito. Vamos ficar aqui com a letra A. Vou dar um exemplo parecido para você. Ó, tiver assim, ó. A professora estava animada. Vamos lá. A professora estava animada. Sujeito, a professora. Esse animada é uma característica dela que está lá no predicado. Então, é um predicativo do sujeito. Ok. Agora, se fosse a professora animada começou a aula. A professora animada começou a aula. Sujeito. A professora animada. Isso tudo aqui é o sujeito, ó. Professor é o núcleo, esse artigo é um adjunto e esse adjetivo é um adjunto. Não teve predicativo aqui, ok? Ainda, se fosse a professora, vírgula, animada, vírgula, começou a aula.
que eu teria aqui? Essas vírgulas me indicando que esse termo está deslocado. Ele não pertence a quem ele está do lado. Aqui quer dizer, é o sujeito, mas ele não pertence. O lugar dele é lá atrás. Então, aqui o sujeito é só a professora. E esse animada é um prédio do SUJE. Ok? Então, fica ligado, porque a aula hoje não é de vírgula, mas tem super a ver. Porque análise sintática tem tudo a ver com vírgula. Quando o aluno fala assim, professora, eu estou com dúvida nessa parte de vírgulas e tal, o que eu tenho que estudar? Análise sintática. Opa! O que eu tenho que estudar? Análise sintática. E ó, vou falar um negócio para você. Vírgula é um assunto que vai cair na sua prova com certeza. Eu espero pelo menos 2 questões de vírgula. Não sei se eu estou exagerando com 2, mas uma com certeza, talvez 2. E como você está bem vendo aqui, para fazer bem análise sintática, a vírgula ajuda muito, né? É assim, você só sabe vírgula se você souber análise sintática. E na hora de fazer análise sintática, se você já tiver uma noção da vírgula, você fica bem na fita. Qual a diferença nesse caso para aposto? O aposto, de excelente pergunta. O aposto, ele é um termo de natureza substantiva. Deixa eu te dar um exemplo aqui da diferença, ó. Se eu tiver aqui, ó, a professora é doida, começou a aula. Aí o que eu tenho aqui? Entre vírgulas, um adjetivo. Então, eu já sei que não pode ser aposto, né? Então, adjetivo ou vai ser adjunto adnominal, fazendo parte aqui do sujeito, ou vai estar no predicado sendo um predicativo do sujeito, que é adjetivo. Agora, se fosse assim, ó, a professora, vírgula, minha irmã é muito animada. Aí eu tô fazendo o quê? Né? Peraí, deixa eu sair da frente. A professora, minha irmã é muito animada. Esse minha irmã aqui tem um núcleo que é um substantivo, né? Que está me explicando quem é a professora. É um aposto, explicando quem é a professora e não caracterizando, né? Então aqui poderia ser o nome também. A minha professora, Caroline, é muito animada. O nome que explica o outro nome. Aí é aposto, tá? Excelente pergunta sua, muito perspicaz. Diferença aqui do predicativo para o aposto. Os dois podem aparecer entre vírgulas, mas o predicativo ele é adjetivo e o aposto ele é substantivo, ok? Beleza. Gente, isso foi o que eu preparei para a aula de hoje. Espero que vocês gostem. Espero que vocês, se tenham alguma dúvida, corram lá para assistir a aula passo a passo, a aula no módulo aqui no Mergulhando, que é um módulo todo de análise sintática. Se quiser dar uma revisada em morfologia, o que é um substantivo, o que é o adjetivo, o que é o verbo, se pegou alguma dúvida já nessa base, vai no segundo módulo, que é lá, é o logo depois dos primeiros passos, você vai ter esse passo a passo também. E se ficar alguma dúvida que você não sabe, né, de onde vem, você pode escrever aqui no nosso bate-papo agora, enquanto eu finalizo, ou então pode deixar o comentário aqui na Hotmart, se você estiver assistindo depois, tá bom? Aproveito para fazer um pedido para você. Se você ainda não avaliou o meu curso na Hotmart, por favor, faça isso. Vá lá no meus cursos, aí você clica no português para concurso 4.0, bota lá em avaliar, dá aquela surra de estrela e faz um comentário legal, porque isso me ajuda muito a divulgar o curso, a fazer com que pessoas que procuram português para concursos encontrem o meu produto na Hotmart. Isso é muito bom para mim. E eu super agradeço, tá bom? No mais, você tem lá o meu grupo lá no WhatsApp. Se você não está no grupo ainda do Projeto RM2, eu coloquei o link aqui na descrição do vídeo. Você gostou, João? Fico muito feliz. Muito obrigada. Pode entrar lá no grupo e aquele número de ADM do grupo é um número que está comigo. Se for uma dúvida urgente, você pode mandar. Para quem é RM2, tá bom? Porque tá na prioridade aí pela proximidade com a prova, tá bom? Então pode usar lá o WhatsApp também. No mais, se for uma coisa que você queira que eu coloque no slide, né? Às vezes tem um texto para analisar, uma coisa que demanda mais um tempinho, manda no e-mail dúvidas@
portuguesparadesesperados.com.br, que aí eu preparo uma coisa e no comecinho da nossa próxima live eu coloco a sua dúvida lá no slide e destrincho bem bonito aqui pra gente. Gostou também, Suelen? Muito obrigada. Vocês são alunos novos? Sejam muito bem-vindos, tá? Gente, do dia 1º para cá, eu tenho mais de 160 alunos novos. Eu acredito que a maioria para essa prova. É uma oportunidade incrível. Inclusive, hoje é o último dia de inscrição para a prova de RM2, né, essa prova de oficial temporário da Marinha, com muitas vagas em áreas diferentes. Não muitas vagas para todas as áreas, mas em muitas áreas, né? Então, assim, eu estou muito feliz em participar disso, porque eu tenho certeza que vocês serão aprovados. Vocês vão ser oficiais da Marinha por 8 anos. E eu quero 8 anos de churrasco na conta de cada um. Eita, Glória! Recebe aí que eu fiquei até arrepiada, ó. Essa picanha vem. Vou amar participar disso, porque acredito que é certo, é possível, né? Alguém me perguntou, não sei se foi você, João Vitor, mas foi um outro João Vitor também no Instagram. Falou assim, professora, dá para gabaritar? E a Marília também falou, você acha que dá para gabaritar português? Eu acho que um gabarito numa prova de concurso, ele depende de vários fatores, né? Ele depende, de como você vai acordar no dia da prova. Como você vai trabalhar a sua. Foi, João, tá vendo? Já lembrei, já trouxe pro coração. E a Marília Magalhães também perguntou. Ela vai assistir depois que ela é enfermeira e ela tá no plantão agora. A sua saúde emocional no dia da prova. Por isso que eu falo, você saber a matéria é uma parte muito importante. É a parte que a gente mais, né, sua, a gente corre atrás. E a gente vai dar o nosso melhor nessa parte. Mas trabalhar também a sua inteligência emocional. Não é que você não vai ficar nervoso, você vai ficar, mas o nervosismo ele tem que trabalhar para você na hora da prova. O nervosismo tem que colocar o teu sistema em alerta para você não deixar passar nenhuma palavra, para você entender o que, que o enunciado está pedindo, para você marcar no cartão resposta a letra que você escolheu de fato. É o estado de alerta trabalhando para você. Nervoso vai ficar, só que a gente tem que acostumar, entendeu? Fazer com nervosismo mesmo. Eu agora vou terminar aqui com vocês, vou fazer 5 minutos de resposta aqui no WhatsApp e no e-mail, 5 minutos de relógio, cronometrado, tá? Vou fazer isso e depois eu vou vir postar um simulado 2. Um simulado só com a matéria de hoje. E esse simulado vai ser maior. Eu postei ontem ou anteontem um simulado sobre pronome relativo com 15 questões só. Porque não tem tanta variedade assim de questões para a gente colocar lá. São sempre questões de concursos, sempre questões da Marinha que eu estou colocando lá. Quando não, são questões que eu elaborei com base em alguma prova da Marinha também. Então, isso dá um trabalhinho, mas a gente faz. Hoje, o simulado que eu vou postar, ele vai ser maior. Ainda não vai ser de 40 questões, mas ele vai ser de 25, tá? E cada vez a gente vai aumentando mais. E eu quero que você faça esse simulado nervoso, nervosa. Deixa arder, né? Como a gente fala aqui no Rio, deixa arder, deixa acontecer, para o seu corpo acostumar com essa pressão, sabe? Para você acostumar com essa ideia. Eu gosto que você faça o simulado sem pesquisa. Você pode pesquisar, eu não boto tempo limite lá para o simulado, mas eu gostaria que você fizesse simulando a hora da prova mesmo. Se errar, depois, quando você fizer a correção, você vai fazer a pesquisa, você vai mandar a dúvida para mim. Mas é interessante que você faça ali querendo mesmo simular a hora da prova, porque isso ajuda muito, tá bom? Ai, João, entendi. Também é uma parte importante, né? A parte dos títulos lá. Mas dependendo, né? Dependendo da área, dependendo da sua nota da prova também, a gente vai ver como vai ficar isso aí. O que a gente pode fazer agora? Dar o gás máximo, né? Para ir atrás desse gabarito. Não é impossível gabaritar. Só que é importante ter em mente também que o gabarito não depende só da matéria. Depende de muitas variáveis. A gente vai tentar cercar o máximo que a gente puder dessas variáveis aí, tá bom? E também ficar pensando naquilo que a gente pode controlar, né? O que dá para fazer, o que não dá, realmente não vale a nossa energia. Mais uma vez, muito obrigada pela confiança de vocês. Espero a avaliação na Hotmart. Vou adorar ver o comentáriozinho de vocês lá. E vamos juntos, não tem jeito, vai passar. Se inscrevam no canal também Português para Desesperados, porque eu vou colocar umas pílulas de dicas por lá sempre também, tá bom? Beijo grande! E até a próxima aula. Quinta-feira, às 19 horas, a gente tem outro encontro
com período composto. Vamos estudar juntos orações subordinadas substantivas, orações subordinadas adjetivas, orações subordinadas adverbiais e as orações coordenadas. Já estou ansiosa, tá? Beijo! Fui!